Nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher os teus fundos imobiliários e também como analisar cada um desses fundos com vários indicadores fundamentalistas. Os indicadores fundamentalistas que eu julgo os mais importantes para a análise de um FII. Depois que você terminar esse vídeo, eu tenho certeza que você vai poder sentar, olhar todos os fundos imobiliários que você pensa em comprar e aí sim tá definindo alguma decisão para compra ou não compra de algum fundo imobiliário. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Nesse vídeo eu vou te explicar o que é um fundo imobiliário e também como analisar um fundo imobiliário e também vou te mostrar quais indicadores fundamentalistas você deve levar em conta na análise desse tipo de ativo. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo. Isso tudo para que meu canal atinja mais pessoas e para que mais pessoas consigam analisar e fazer sua própria carteira de investimentos. Dito isso, o que é um fundo imobiliário? É como se fosse um grupo de investidores. Pensa que eu, você e alguns amigos seus estamos pensando em cada um comprar uma casa ou um apartamento para alugar. Só que pode ser que ou algum amigo seu tenha somente R$100, pode ser que outro tenha 200, outro 100 mil. Mas aí a gente acaba se juntando e começa a comprar todos juntos um imóvel só para conseguir alugar. Um fundo imobiliário é basicamente isso. É um grupo de investidores que todos juntos vão botar o dinheiro no mesmo lugar e investir em empreendimentos imobiliários. E não pensa só em imóveis para alugar, imóveis residenciais, porque tem toda uma coisa por trás. Por exemplo, tem de shoppings, tem de galpões logísticos e fora imóveis físicos, tem também os que investem em dívida imobiliária. Ou seja, tem os fundos imobiliários que investem em CRIs, em LCIs e até em poucos casos existem fundos imobiliários que investem em ações do setor de construção civil. Então percebe que todos os investimentos que os fundos imobiliários fazem é no mercado imobiliário. Então é uma baita forma para vocês começarem a se expor no mercado imobiliário através dos fundos imobiliários, porque o que acontece? Quando você vai comprar um imóvel para alugar, você mesmo vai pegar R$200 mil que seja e comprar um apartamento para poder alugar. Uma média do Brasil é que esse aluguel rentabilize você em torno de 0,4% a 0,6% de rentabilidade sobre o valor do imóvel. Então, por exemplo, se você tem um imóvel de R$300 mil, que vale R$300 mil, você vai alugar por 0,4% ao mês, isso vai te entregar R$1.200 por mês, ou seja, a pessoa que alugou esse teu apartamento vai ter que te pagar R$1.200 por mês. Comparado com o mundo dos fundos imobiliários, isso é bem baixo, porque o fundo imobiliário não dá para falar exatamente quanto que ele te rentabiliza, mas eu já digo que dá uma média em torno de 0,7 a 0,8 e muitas vezes consegue até mais do que 1% por mês escolhendo alguns fundos imobiliários com algumas certas premissas. E o mais legal de tudo é que você não precisa ter um valor que você disponibilizaria para comprar um imóvel físico, como um apartamento, casa ou terreno. Com R$100 você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário e conseguir se aventurar em todo esse mercado imobiliário. Então, começando a entender como fazer uma análise desses fundos imobiliários, você precisa definir que setor que você quer comprar. Seja galpões logísticos, seja shopping center, seja lajes corporativas, recebíveis, enfim, tem diversos setores de fundos imobiliários. Não vale entrar aqui porque o objetivo de hoje é como analisar os fundos imobiliários e não necessariamente mostrar quais setores existem. Comenta aqui embaixo se você quer entender um pouco melhor sobre os setores dos fundos imobiliários, que eu também posso fazer um novo vídeo sobre isso. Escolhido o setor, vamos entender sobre os indicadores fundamentalistas que você precisa olhar antes de tomar a decisão de compra de um fundo imobiliário. Antes de tudo, você pode usar dois sites principais para você analisar esses fundos imobiliários, esses indicadores fundamentalistas dos fundos imobiliários, que é o site Status Invest e também o site Funds Explorer. O Funds Explorer é focado em fundos imobiliários, por isso que é super interessante para fazer essa análise. Ambos os sites vão estar na descrição do vídeo, caso você queira acessar para fazer essa análise inicial dos seus fundos imobiliários. Outra coisa, nenhum desses indicadores que eu vou mostrar em seguida deve ser analisado isoladamente. Você tem que olhar em conjunto com os outros, porque dificilmente um indicador só vai mostrar como é a saúde do fundo, como está a saúde financeira do fundo. Tudo isso tem que ter uma análise em conjunto com todos esses indicadores que eu vou te mostrar e aí sim
tomar decisão baseada nisso. O primeiro indicador é o indicador de dividendos, que é o dividend yield, que quanto maior, melhor. É o indicador que mostra quanto o fundo imobiliário pagou de proventos, geralmente nos últimos 12 meses, em relação à cotação atual do ativo. Para quem busca viver de renda, é um indicador super importante para você analisar, porque é isso que vai definir quanto que você vai receber mensalmente com os fundos imobiliários. Como calcular o dividend yield? É só pegar os dividendos pagos no período que você quer, geralmente o pessoal faz nos últimos 12 meses, como eu comentei, e divide pelo preço da ação. Exemplo, se o dividend yield nos últimos 12 meses foi de R$100 por ano e o preço da ação custa 50, 100 dividido por 50, o dividend yield fica em 2% ao ano. A vacância física, quanto menor, melhor, indica quantos imóveis ou quantos metros quadrados de um imóvel estão locados. Um exemplo, se você tem 2 imóveis, um deles está locado e outro não está. A vacância física desses imóveis seus é de 50%, desse conjunto de imóveis no total. Já se os dois estiverem locados, a vacância física é 0%, porque os dois estão locados. Por isso o racional de quanto menor, melhor. E também vai um adendo aqui no meio do vídeo sobre fundos imobiliários monoinquilinos, ou seja, que só tem um inquilino na rede inteira dos imóveis que ele tem. Isso é muito difícil você investir num fundo imobiliário como esse, porque você fica 100% exposto a somente um inquilino. Se esse inquilino sair, você fica com 100% de vacância física. Então acaba que é um risco que eu, por exemplo, eu não gosto de fundos imobiliários monoativos, porque acaba tomando um risco à toa, sendo que você pode diversificar muito melhor com outros fundos imobiliários. O terceiro indicador é preço sobre valor patrimonial, que nesse caso também, quanto menor, melhor, que basicamente mostra o quanto o fundo imobiliário está descontado perante o seu valor patrimonial. Dando um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês, por exemplo, se o preço de um fundo imobiliário custa R$30 e o valor patrimonial desse fundo imobiliário vale R$40. Ou seja, você tem um preço sobre o valor patrimonial de 0,75, porque você pega 30 dividido por 40 é igual a 0,75. Isso mostra que esse fundo imobiliário está descontado em 25% em relação ao seu valor patrimonial. Geralmente indica que é uma boa compra, mas lembrando, não leva só esse indicador em conta. Olha todos esses que eu vou te falar e aí sim toma sua decisão. Então, para ficar mais claro, quando um preço sobre valor patrimonial é menor do que 1, significa que o fundo imobiliário está descontado. Se o preço sobre valor patrimonial é igual a 1, significa que ele está igual ao patrimônio líquido dele. E se for maior do que 1, quer dizer que o fundo imobiliário está caro. O quarto indicador é a liquidez diária, que quanto maior, melhor, que em resumo é a quantidade de negociação que o fundo imobiliário tem diariamente. Por que isso? Porque se você precisar do dinheiro ou se você for sacar esse valor, se aconteceu alguma coisa com o fundo que destruiu completamente todos os indicadores que você viu, que decidiu você fazer a compra desse fundo, se esses indicadores fossem corroídos, você teria que vender esse fundo porque ele perdeu as premissas iniciais que você acreditava. Então, para isso, você tem que conseguir vender. E a liquidez mostra isso. Por isso que precisa de uma liquidez alta, por isso quanto maior, melhor, para você poder fazer essa venda desse fundo imobiliário, caso aconteça alguma catástrofe, digamos assim. O outro indicador vem em conjunto ali com a vacância física, mas nesse caso é a vacância financeira o nome. Da mesma forma, quanto menor, melhor. E esse indicador indica a renda, o dinheiro, que não é recebido pelos espaços que não estão locados. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos 2 imóveis e entra um inquilino em cada imóvel. Nós estamos com ambas as vacâncias, tanto a física quanto a financeira, em 0%. Então você pode estar se perguntando: então quer dizer que é impossível a vacância física ser diferente da vacância financeira? Não é impossível, porque pensa o seguinte: vamos supor que venha um novo inquilino ali para o seu imóvel e você dá 6 meses de carência do aluguel. Então, nesse caso, a vacância financeira vai estar maior do que a vacância física. Mas isso, nesse caso específico, não é um problema, porque isso vai se reajustar depois dos 6 meses e vai voltar ao normal. Então, sim, é possível que a vacância financeira seja diferente da vacância física. Outro indicador fundamentalista é a quantidade de ativos.
Quanto maior, melhor. E aí vamos voltar para o exemplo que eu dei ali de um fundo imobiliário monoinquilino, que só tem um inquilino, pelo fato do risco que você vai estar tomando se você vai estar comprando algum ativo que só tem uma pessoa e você fica refém desse único inquilino. Por isso a quantidade de ativos quanto maior, melhor, porque faz com que não só diversifique em imóveis e investimentos, mas também em inquilinos. Ou seja, você pode ter, por exemplo, o Itaú locando algum imóvel, o Bradesco locando outro, a Caixa locando outro e assim por diante. E assim você diversifica todos os teus imóveis e todos os inquilinos. Use esses indicadores para comparar os fundos imobiliários dos mesmos setores. Por exemplo, comparar fundos imobiliários de logística com fundos imobiliários de logística, fundos imobiliários de recebíveis com algum de recebíveis. Não faz nenhum sentido você comparar com fundos imobiliários de logística com recebíveis, por exemplo, porque são setores diferentes. Por mais que sejam fundos imobiliários, eles são setores diferentes e muitas vezes os números não se conversam. Por isso, compare setor com o mesmo setor. É dessa forma que você vai escolher os seus fundos imobiliários de hoje em diante. E comenta aqui embaixo se você quer ver esse mesmo vídeo, como analisar algum tipo de ativo que eu ainda não fiz. Não se esquece também de se inscrever no canal e deixar like nesse vídeo. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!